Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu estou trazendo na tarde de hoje um tema que já é recorrente nesta casa. Há algum tempo, diversos senadores, e particularmente o senador que ocupa a tribuna na tarde de hoje, eu queria chamar a atenção dos telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, que essa manifestação é da maior importância, não particularmente para o meu estado querido de Alagoas, mas para o Nordeste, para o Brasil como um todo. Venho, senhor presidente, na esteira das ações que estão sendo praticadas pela presidente Dilma, e hoje ela fez o lançamento do projeto Safra, Programa Safra 2013-2014, quando vai atender, não apenas nessa próxima semana, a agricultura familiar, mas a agricultura de médio e grande porte. Um recurso da ordem de 136 bilhões de reais para atender as demandas dos produtores do meu país, da agropecuária. Por quê? Porque nesse último PIB, apenas o agronegócio nacional foi que deu resultados positivos, senhor presidente, crescendo cerca de aproximadamente 17%. Isso encorajou nobre senador Armando Monteiro, a presidenta Dilma, a antecipar o anúncio do programa Safra 2013-2014. Inclusive, com suspensão das ações que estão sendo executadas contra os pequenos e médios produtores do meu país. Uma ação emergente, uma ação imediata para atender também o semiárido, aqueles que estão sendo prejudicados pela grande estiagem. Então, senhor presidente, aproveitando este elenco de ações que a presidenta está anunciando em benefício dos segmentos produtivos do país, e que na próximo dia 6 estará lançando o programa Safra, ou Seguro Safra, para 2013-2014 para a agricultura familiar. Eu queria trazer um tema na tarde de hoje, senhor presidente, que é exatamente aquilo que nós já temos tratado aqui, não só o meu estado, como nos mais pobres do Brasil, como o estado mais rico, que é São Paulo, que é exatamente a dívida dos estados. Que não faz muito tempo, numa reunião entre os governadores do Nordeste, praticamente com todos os governadores dos demais estados da Federação, tiveram o aceno da presidenta Dilma que haveria possibilidade de rever, não perdão da dívida, mas um indexador diferente daquele que fora contratado em 1997, senhor presidente. O meu estado pequenino de Alagoas, que em 1997 tinha uma dívida consolidada da ordem de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Hoje, senhor presidente, esta dívida subiu para praticamente 8 bilhões de reais. Como paga? Como é que um estado que tem os piores índices sociais do Brasil, como é que um estado que não tem condições de ter recurso para fazer a sua infraestrutura, para melhorar a qualidade da educação, da saúde, da segurança pública, pode pagar uma dívida desse tamanho? É uma teimosia sem ímpar da área econômica e do Ministério da Fazenda, senhor presidente, que já deveria ter levado estudos para a presidenta, porque a gente nota que ela tem boa vontade na solução dos mais graves problemas que afligem a sociedade brasileira. Porque quem sofre com isso não é o Estado, mas quem sofre é a população. Chamo de as dívidas impagáveis, senhor presidente, sem medo de errar ou de cometer uma impropriedade, pois todos nós, senadores e senadoras, que aqui representamos os entes federados, sabemos como é difícil, delicado e até mesmo insustentável a situação financeira dos estados brasileiros. É preciso afirmar de antemão que a dívida pública, por si só, não deveria ser algo ruim, pernicioso. Pelo contrário, a dívida pública bem estruturada é um instrumento importantíssimo de financiamento, tanto da União quanto dos estados e municípios. E por meio do endividamento é que se consegue recursos para os grandes investimentos, para as grandes iniciativas em prol da população. Mas a dívida precisa ser bem estruturada. Como acabo de afirmar, não pode sufocar as finanças dos entes públicos,
para não se transformar em um fardo pesado, incapaz de ser carregado, até mesmo porque esse fardo não é suportado apenas pelo administrador, mas também e principalmente pela população que se vê privada dos investimentos públicos nas áreas mais essenciais. Infelizmente, é isso o que tem acontecido na imensa maioria dos estados brasileiros, o que nos obriga, primeiro, a denunciar o problema e, logo após, a propor algumas maneiras de solucioná-lo, ou pelo menos equacioná-lo. A dívida dos estados com a União se tornou impagável depois das negociações feitas na esteira da Lei número 9.496 de 97. Estabeleceu critério para o financiamento da dívida. O calcanhar de Aquiles, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. A renegociação foi estabelecimento do IGPDI como índice de correção do saldo devedor, além de uma taxa de juros anual fixa. O problema é que o IGPDI, desde a renegociação das dívidas, vem sendo muito maior do que o IPCA, índice por meio do qual o governo mede a inflação do Brasil. Não poderia deixar de me referir ao caso do meu querido pequeno estado de Alagoas, como exemplo da situação periclitante enfrentada pelos estados brasileiros. Segundo dados do Tesouro Nacional, a dívida consolidada líquida de Alagoas, em 31 de dezembro de 2000, era de pouco mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Em 31 de agosto de 2012, ou seja, quase 12 anos depois, a dívida saltou para 7 bilhões e 200 milhões de reais, um incremento de nada menos do que 168%. Entre os estados nordestinos, que também enfrentam enormes dificuldades, Alagoas só deve menos do que a Bahia, o maior estado do Nordeste, em termos de área territorial, e a principal economia da nossa região, além da fixação do IGPDI, como indexador das dívidas renegociadas junto ao governo federal. Outros absurdos que atingem Alagoas no jugular é a taxa de juros anual paga pelo meu estado, senhor presidente, da ordem de 7,5%. Não é justo que um dos menores estados do Brasil pague 7,5% de juros e comprometa 15% da sua receita para carregamento do serviço da dívida, enquanto São Paulo, o estado mais rico da federação, paga juros de 6% e compromete 13% da sua receita. Para mim, a situação de Alagoas, comparativamente a diversos outros estados brasileiros, é a prova cabal do profundo desrespeito ao Pacto Federativo verificado na assinatura do contrato de refinanciamento da dívida entre Estados e União, ocorrido após a Lei 9.496. São 50 milhões de reais por mês que saem de Alagoas, direto para os cofres da União. O que representa isso para a União? Quase que absolutamente nada. Mas representa uma sangria considerável, miserável, que traz a indigência para o estado de Alagoas. Pagamento dos juros. Neste patamar não é possível fazer investimento no estado em área prioritária como saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico. Agora imaginem se pudéssemos repactuar a reserva e reservar a metade do que é pago em juros para aplicação nas áreas social e de infraestrutura. Seriam 25 milhões todos os meses em investimento do Estado. Ora, senhor presidente, ao propor a repactuação, o governo federal reconheceu o problema do endividamento de todos os estados. Como então a renegociação das dívidas foi feita por meio de contratos individuais, utilizando taxas de juros e índice de comprometimento de receita que oneram ainda mais os estados mais pobres. Isso é inaceitável. Senhoras e senhores senadores, precisamos agir agora para mudar essa realidade, antes que nossos estados parem de funcionar ou pagar dívida, para pagar dívidas comprometendo mais ainda a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Felizmente, a Comissão de Assuntos Econômicos tem se debruçado sobre o tema. No último dia 25 de março, a questão endividamento foi debatida em audiência pública e o senador Luiz Henrique, nomeado relator de diversas proposições legislativas que
propostas são variadas e contemplam a mudança do indexador do GPI-DI para o IPCA, bem como taxas anuais de juros menores, entre outras ideias que merecem ser debatidas. Seja qual for a decisão, senhor presidente, do Congresso Nacional sobre o tema, gostaria de defender veementemente a adoção de critérios diferenciados que levem em conta uma carga menor de juros e de comprometimento da receita dos estados mais pobres da Federação. Há décadas se debate neste país a questão da desigualdade regional e da necessidade de combatê-la. Eis diante de nós a possibilidade de sair do discurso e caminhar para a prática, fazendo com que os estados que podem mais paguem um pouco mais, fazendo com que os estados mais pobres não tenham a carga menor sobre os ombros de sua população. É a proposta que gostaria de trazer ao debate nesta casa, convidando não só o eminente senador Luiz Henrique a analisá-la com atenção, mas também todos os parlamentares do Norte e Nordeste, regiões historicamente menos abastadas, a defendê-la com afinco. Temos de resolver, senhor presidente, de resolver definitivamente a questão do endividamento dos estados. Mas não é só para ir por isso. Podemos e devemos aproveitar esta oportunidade para golpear com força e com vontade a desigualdade regional que persegue o Brasil desde o seu descobrimento. Por isso, senhor presidente, esse tema deve ser objeto de tratativa do Congresso Nacional, não apenas para fazer discurso, como nós temos feito aqui frequentemente, mas para encontrarmos o caminho da prática, encontrarmos a solução, porque é inacreditável, é inadmissível, senhor presidente, que o meu Estado, por exemplo, nobre senador Cacildo, que o meu Estado tenha que sangrar mensalmente do seu orçamento para não atender à educação, à saúde e à segurança pública de Alagoas, para não fazer infraestrutura. É sangrado 50 milhões de reais. Para quê? Para pagar juros da dívida. Então eu pergunto, o governo federal, a União, ela é exatamente parceira dos estados ou é uma agiota profissional? Pior do que agiota, porque esse juro não existe. Isso é uma coisa absurda. Não abate o principal, e sim todos os meses. O que representa isso, nobre senador Campos? O meu estado de Alagoas paga 600 milhões de reais ao governo federal, à União. E o que é que nós faríamos com 600 milhões de reais? Muita coisa, senhor presidente. Muita coisa, senhor presidente. Nós trataríamos as escolas, a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, a tranquilidade e o bem-estar da população do meu estado. Presidente, de resgatar a dignidade dos estados brasileiros, fazer com que ninguém está pedindo perdão de dívida, mas estamos pedindo que haja um novo indexador, que o ministro Mantega tenha sensibilidade para tratar esse assunto, não apenas chamando governadores, fazer reuniões e solução zero. É preciso que a prática funcione, é preciso que a gente também converse menos e haja mais. Esta casa que tem a responsabilidade de fazer com que as coisas possam acontecer no Brasil para atender os estados da federação. Muito obrigado, senhor presidente, e me desculpe o desabafo.